participação também por aqui. E no segundo bloco, como eu prometi, a gente vai trazer as atualizações do ABC, né? O Alvinegro aí anunciou na noite de ontem, por meio das suas redes sociais, que entrou com um pedido de recuperação judicial, alegando dificuldades financeiras acumuladas nos últimos anos. A medida visa a reorganização do clube para evitar bloqueios, preservar empregos e manter as atividades esportivas. Sobre esse tema, o Bate Pronto Natal entrevista a partir de agora o especialista em direito trabalhista e também em recuperação judicial, advogado Ayrton Romero Ferraz. Obrigado por ter atendido o nosso convite, ter vindo até aqui ao estúdio da Jovem Pan News Natal, doutor. A gente fala sobre esse assunto, recuperação judicial pode assustar, assim, num primeiro momento, mas tem sido uma prática até comum entre os clubes nos últimos anos. O Sport do Recife já entrou com um tipo de pedido desse, o Náutico, a Chapecoense, Figueirense, né? Só para citar alguns aqui de memória que eu lembrei. E aí eu queria saber, começar com isso logo, né? O torcedor, é para ficar tranquilo ou é para ficar com o coração mais palpitante aí? Boa tarde a todos, boa tarde, Itamar. Primeiramente, dar os parabéns à Jovem Pan pelo aniversário, fiquei sabendo agora o aniversário de todos, na verdade, que compõem a Jovem Pan, né? E agradecer ao convite de vocês por estar aqui para falar sobre a questão da recuperação judicial. Mas, começando logo acalmando corações, o pedido de recuperação judicial, a recuperação judicial em si, ela é um assunto polêmico, mas, na verdade, é um assunto benéfico ao clube e às empresas. Vocês citaram aqui alguns clubes de futebol que já, no seu histórico, já entraram com pedidos de recuperação judicial, mas nós podemos citar várias empresas grandes também que já entraram com pedido de recuperação judicial, como, por exemplo, a própria Oi, se eu não me engano, também já entrou com pedido de recuperação judicial. Porque, na verdade... Azul, 1, 2, 3 milhas, que foi um caso que repercutiu muito, né, ultimamente. Exatamente. Então, na verdade, a recuperação judicial é um benefício, é uma lei que garante às empresas o benefício de dizer o seguinte: olha, eu devo e tenho condições de pagar. E a partir daí eu quero essas condições para poder honrar minhas dívidas. Eu li a nota, estava vindo para cá no carro e li a nota que o ABC soltou na imprensa sobre o seu pedido de recuperação e vi que eles colocaram que o juiz já deferiu o pedido de recuperação judicial. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que numa primeira análise, certo? Numa primeira análise do juiz sobre o pedido que o clube fez, ele analisou que estão presentes os requisitos e que na análise dele o clube tem condições de pagar as suas dívidas, certo? Porque quando se dá entrada no pedido de recuperação judicial, a empresa dá entrada no pedido de recuperação judicial, ela tem que mostrar para o juiz que ela deve, mas que ela tem condições econômicas de pagar suas dívidas. Então, essa primeira análise foi feita pelo juiz. E aí o juiz defere esse pedido de recuperação e aí inicia-se o processo de recuperação judicial. Ou seja, tranquilizar o coração em que sentido? No sentido de que o juiz, analisando o que lhe foi apresentado na petição inicial do advogado, no pedido de recuperação, o juiz vislumbrou que existe possibilidade do clube honrar e pagar as suas dívidas. Primeiro, obrigado, Ayrton Romero Ferraz, por participar do programa. A dúvida é o seguinte: no próximo passo, é como uma empresa normal, vai se nomear um interventor e o ABC vai responder esse interventor? Isso não tira um pouco da liberdade de administração em se tratando de um clube de futebol? É um outro ponto que as empresas, às vezes, têm medo da recuperação judicial, mas também tranquilizando vocês e tranquilizando as empresas que, porventura, estejam passando por dificuldades econômicas e vejam nisso uma possibilidade. Todo o processo de recuperação judicial vai ser nomeado um administrador judicial, certo? Mas esse administrador judicial, ele não vai tomar a frente da empresa, ele não vai substituir o diretor nem nada disso. O administrador judicial, num primeiro momento, ele é um elo de ligação entre a empresa e o juiz, certo?
O administrador judicial só assume a empresa numa situação de gestão mesmo, caso se perceba fraudes, caso se perceba que os administradores estavam querendo ou tentando, ou por algum motivo, fraudar a recuperação ou não cumprir, enfim, o que a lei determina. E aí, nesse momento, só após isso é que o juiz iria determinar, teria que haver uma determinação para que o administrador judicial assumisse a empresa. Ou seja, quando se tem uma recuperação judicial, não muda em nada a gestão da empresa. A diretoria, gestão, nada. Isso por exemplo, porque assim, a gente está falando, a empresa tem uma diferença do clube, que tipo, a diferença eu sou jogador de futebol. Você fosse jogador de futebol, Ayrton Romero Ferraz, camisa 10, você aceitaria uma proposta para jogar num clube de futebol que tivesse recuperação judicial? Você corre algum risco trabalhista aceitando uma proposta, por exemplo, para jogar? Porque assim, o ABC vai ter que ir ao mercado buscar reforços. O cara diz, tá em recuperação. Tem algum problema? Existe algum risco? Ou não há problema algum e o cara pode aceitar e tá um direito protegido, como outro qualquer? Como é que o outro lado encara isso? A recuperação judicial, eu gosto de dizer, em algumas palestras eu já disse, ela não é um calote, muito pelo contrário. Ela é dar aos credores a garantia de que a empresa quer pagar e que ela tem condições de pagar. Então, a empresa que está em recuperação judicial, na verdade, ela já, como eu falei anteriormente, já houve uma primeira análise do juiz diante dos documentos que foram apresentados e do plano, enfim, do que foi apresentado, porque o plano vai ser apresentado depois, mas do que foi apresentado, de que existe indícios, mostrando mínimos, de que a empresa tem condição de honrar suas dívidas, certo? Que ela tem que apresentar as dívidas e tem que dizer, olha, eu estou lhe apresentando aqui todas as minhas dívidas, estou lhe apresentando aqui o que eu tenho e como eu quero pagar. E aí o juiz defere esse pedido. Então, na verdade, a recuperação judicial eu vejo ela mais como uma garantia de pagamento, porque tem a intervenção da justiça, do que como uma carta branca para não pagar. Doutor, isso pode impactar em acordos já antes celebrados com jogadores na justiça trabalhista, sim, por exemplo? Pode sim, porque na verdade todos os pagamentos, vamos dar um exemplo, vamos supor que existissem acordos trabalhistas ou pagamentos trabalhistas que estavam sendo pagos e tinham parcelas que estavam sendo pagas. Sim. A partir daquele momento em que a recuperação judicial ela foi deferida, né, eu posso, a partir daquele momento, de forma lícita, eu paro de pagar. E digo, olha, eu devo isso aqui de congelamento. Sim. Eu paro de pagar, né? Eu vou apresentar um plano que terá que ser aprovado de como eu vou fazer esses pagamentos dali para frente. Entendi. Entendeu? Então, não só dívidas trabalhistas, dívidas de banco, empréstimos, cartões de crédito, enfim, todas as dívidas que existiam no CNPJ do clube, elas, você tirando a questão tributária, tá certo? Tirando a questão de imposto tributário, a partir daquele momento você para de pagar, certo? E você vai ter um prazo para apresentar um plano de pagamento. Normalmente esse prazo é de 180 dias, né? Exatamente, certo? 6 meses. Exatamente, você vai apresentar esse plano vai passar por uma assembleia para ser aprovado, e sendo aprovado, você vai ter que cumprir o que está ali no plano de pagamento. Só desculpa. Sim, claro. No caso de uma empresa e de um clube, se ela descumprir com esse planejamento aprovado ou não, cabe punição em caso. Um clube é uma associação civil, né? Cabe punição a quem propôs esse plano. Existe uma forma de responsabilizar para evitar, por exemplo, que o plano não seja cumprido, que seja deixado de lado em alguma situação? Olha, o castigo maior de uma empresa que, porventura, não venha cumprir as suas obrigações seria uma falência, que também dependeria de um entendimento do juiz dentro daquele processo. Porque a gente tem que entender que, a partir de agora,
tudo se transformou e tudo passou para a esfera judicial e, inclusive, as execuções, qualquer tipo de execução, até trabalhista, que quem, teoricamente, deveria ser o juiz lá do trabalho, vai tudo agora para o juiz que deferiu a recuperação judicial, certo? Se tornou o juiz universal, ok? Então, qualquer tipo de execução, até trabalhista, ela vai ter que ir lá para dentro da recuperação judicial e ficar sobre a responsabilidade do juiz titular do processo, da vara que está com o processo. Então é como se a recuperação judicial se sobrepusesse a todo e qualquer outro juízo. De outros estados, vamos supor que um ex-jogador lá de Santa Catarina, que é de Santa Catarina, tenha colocado o clube na justiça e esteja correndo esse processo na Justiça do Trabalho lá de Santa Catarina. O juiz de lá não vai poder fazer nada com o clube. Ele vai... tudo terá que ser feito perante o juízo que está com a recuperação judicial. No caso de bloqueio, de penhora, não no curso do processo. O curso do processo vai ser lá. Mas terminou, transitou em julgado, o clube tem que pagar. Teoricamente, seria aquele juiz que iria executar o clube, bloquear a conta, penhorar. E aí, nesse caso, com a recuperação, não é mais ele. Ele simplesmente vai fazer um documento, que seria o documento de lá, dizendo que existe aquela dívida e tal, entregar para o jogador, e o jogador tem que ver o advogado dele para vir buscar, através do juiz da recuperação judicial, habilitar seu crédito para receber seu crédito. Tudo bem. E, Romero, o clube consegue proteger bens com isso? Ou há o risco de, mesmo em recuperação judicial, o juiz determinar a penhora, por exemplo? Quando a empresa está em recuperação judicial, os bens que são essenciais ao funcionamento da empresa, eles não podem ser tocados, mexidos. Mesmo que não estejam, mesmo que não... vamos dizer assim, que não o financiamento, vamos supor, vamos dar um exemplo concreto, um bem com garantia real, um caminhão foi comprado, uma empresa comprou um caminhão e aquele caminhão tem garantia real e ele vai deixar de pagar, consequentemente o banco vai executar, certo? Esses bens em garantia real, teoricamente, eles não se sujeitam à recuperação judicial. Sim. Mas se esse bem, o juiz da recuperação entender que aquele bem é essencial para o funcionamento da empresa, ele diz, mas nesse bem ninguém toca. Certo? Então, eu sinto que, por exemplo, muito torcedor do ABC está preocupado com o estádio Frasqueirão. Não vai poder ser mexido. Não vai poder ser penhorado, nem o centro de treinamento. Nada que exista dentro para atividade fim dele não pode ser mexido, penhorado, nada pode acontecer. Ou seja, aquele plano que o ABC apresentou no final da gestão de Biramarx sobre um empreendimento naquela área, ele também fica inviabilizado nesse momento, é isso? Havia um plano de usar aquela área para construção de imóveis, para viabilizar renda, né, para o clube, a partir da construção e venda de prédios residenciais. Isso pode fazer parte, por exemplo, isso que o Pedro está citando, desse plano de recuperação que você apresentado ao juiz, eu quero pagar, mas para me pagar a dívida, eu tenho um plano aqui que eu tenho que alugar o imóvel assim assado e eu vou ter uma renda com isso para pagar. Isso pode fazer parte? Pode fazer parte. Muito provavelmente, eu não sei detalhes, você está me contando um fato, me passando um fato, e muito provavelmente esse fato, sendo concreto e existindo, ele foi apresentado na recuperação como mostrando quais seriam as expectativas de renda. Entendeu? Por quê? Porque na recuperação tem que ser apresentado a expectativa de rendas futuras. Entendi. Certo? Porque quando você apresenta na recuperação as suas dívidas, você apresenta todas as suas dívidas que estarão na recuperação e você apresenta seus ganhos futuros, o que você pretende, como você pretende ter renda, gerar renda para pagar. E aí você apresenta também o plano. Entendeu? Então, muito provavelmente sim. Mas respondendo ainda de uma forma mais abstrata, porque eu não estou vendo a situação e o processo, tá certo? A empresa continua sendo gerida normalmente, certo? Então, assim, o que ela já fazia, normal. E ainda uma questão que vocês me perguntaram, trabalhista, se um jogador fosse ser contratado, se iria jogar lá.
Vamos imaginar que eu tenho 20 funcionários, 20 jogadores, e eu tenho que pagar os salários deles todo mês. O que estava me atrapalhando a, talvez, pagar esses salários? Outros ex-jogadores que me botaram na justiça e que eu estava tendo que pagar valores altos para essas pessoas que já saíram do clube, valores altos para banco. Eu estava tendo outras dívidas que estavam me atrapalhando o funcionamento da minha empresa no agora. Então, com a recuperação judicial, eu paro de pagar o para trás, foco no agora e no crescimento da empresa. E mostro que vou pagar. Não vou deixar, não vou dar calote, eu vou pagar, mas agora eu tenho que focar aqui no crescimento da empresa, no funcionamento dela. E as dívidas eu vou pagar assim, assim, assado. Por exemplo, a ABC tinha uma espécie de penhora, doutor Romero, que era, por exemplo, ele recebe uma grana da Caixa Econômica Federal através da Time Mania. Uhum. E essa grana, ela era toda ela retirada pela Justiça do Trabalho para pagar dívidas de trabalhistas antigas. Essa grana da Time Mania, ela passa a ser... A não ser mais retirada. Mas não ser mais retirada e fica em caixa. Fica em caixa. Pelo menos por esses 180 dias, até que eu apresente um plano, ou continua assim e ele vai explicar o plano. Vai ficar em caixa, vai se apresentar o plano, o processo vai correr, os credores serão intimados da recuperação, e aí, a partir daquilo, como eu falei, os bens essenciais. Aí eu lhe pergunto para poder responder até sua pergunta, mas primeiro eu vou criar a pergunta. Para o clube de futebol, é necessário o dinheiro em caixa para que ele funcione? Sim. Então, mesmo após esses 180 dias, esse dinheiro em caixa não vai poder ser mexido. Ou seja, essas execuções vão ficar paradas até que seja cumprido a questão do plano de recuperação judicial. Podendo, inclusive, fila de pagamento. Inclusive, vai se ultrapassar esse prazo aí desses 180 dias. Vai se ultrapassar com certeza. E ninguém vai poder bloquear, por dívidas passadas, as contas do clube. Nem por dívidas atuais? As dívidas atuais... Tipo assim, certo? O ABC comprou um jogador... Comprou um jogador, a dívida chegou, ele vai cumprir, aí ele tá... Mas as dívidas passadas, não. Sobre esse prazo, eu até estava lendo mais cedo, né? Uhum. O prazo do Náutico, por exemplo, começou com 180 dias, 6 meses, já está em 18 meses agora. São 18 meses, né, para fazer esse replanejamento. Agora, é visto, né, dentro do meio do futebol, os clubes que pediram, visto como o primeiro caminho, o primeiro passo para a SAF, né, que é a Sociedade Anônima do Futebol, que é uma maneira que tem se difundido muito entre os clubes de futebol, né, essa organização. Do ponto de vista jurídico, doutor, como é que isso é visto pelo mercado, por investidores, por exemplo? É realmente visto como uma maneira positiva de organização de contas, ou é um indício de falência, por exemplo? Eu vejo como como eu falei no início, eu vejo como indícios firmes de que eu vou pagar aquelas dívidas. Entendi. Então, ou seja, se a intenção do ABC é realmente começar a trabalhar uma SAF, acho que talvez tenha sido a melhor decisão para que você possa se organizar para você apresentar ao mercado uma empresa, né, um clube que tenha a organização mínima, um projeto de pagamento, patrimônio para pagamento, dinheiro para arrecadar no futuro. Então, assim, seria talvez uma boa carta para uma SAF. Eu vejo como o melhor caminho, nesse caso, para o ABC, e digo e repito isso em vários momentos, eu acho que é o melhor caminho muitas vezes para muitas empresas que devem e às vezes terminam por não ter conhecimento, não ter um respaldo jurídico fechando, quando na verdade elas precisariam apenas de um tempo e de um fôlego para se organizar e continuar existindo. Que a função da recuperação judicial é exatamente o fim social, é manter aquela empresa aberta, manter os salários, manter os empregos. Essa é a função primordial da recuperação judicial. A recuperação judicial, por mais que ela proteja a empresa, certo?
mas a função dela é proteger a empresa não como fim somente da empresa, da pessoa jurídica, mas sim a questão dos empregos, dos salários, das vidas das famílias que dependem daquela empresa. Muito bem, tá aí então, acho que ficou bem claro, Acho né? que a torcida do ABC ficou mais tranquila Eu acho que sim. depois da explicação aí do doutor Ayrton Romero, né? Porque eu tenho certeza que muito alvinegro não dormiu bem à noite depois dessa, né? Porque fica, né? O cara diz logo, pronto, faliu, vai fechar as portas, não tem mais nada e não é bem assim. Né? Até porque, desculpe interromper, até porque a mesma lei que trata da recuperação judicial é a mesma lei que também trata da falência, né? Então tá tudo interligado e às vezes as pessoas, por um desconhecimento daquilo, eita, recuperação judicial é falência. Não, recuperação judicial é algo, eu vejo como algo positivo para a empresa. Tá bem. Eu vou agradecer então, doutor Ayrton. Eu que agradeço o Ferraz. espaço. Muito obrigado pelos esclarecimentos, acho que ficou bem claro, né? Acho que a Bem gente... claro. Eu vou até mais munido de informações para a coletiva daqui a pouco, que o Pois é. Eduardo Machado vai conceder. Ajudou minha coluna. Eu escrever melhorou muito. Muito bem. Obrigado, doutor. De nada, obrigado a vocês, Valeu. obrigado pelo carinho. Valeu, a gente continua nesse finalzinho de